vocês, mais um vlog, mais um dia. E há uns 15 minutos atrás eu tava sobrevivendo a minha vida. E eu resolvi fazer esse vlog que eu melhorei pra contar os últimos acontecimentos da minha vida. Bom, tô voltando aqui pra casa, né, segunda-feira, depois, Semana Santa, um dia depois, né, do domingo da Páscoa. Hoje são, sei lá, 6 de abril. E, gente, passei por tanta coisa nessa Semana Santa que, santa misericórdia, eu adoeci, né, tô aqui me recuperando e doente ao mesmo tempo. Mas espera que vamos contar tudo isso nesse vlog. Pra quem tá perdido, gente, tudo começou na quinta-feira. Quinta-feira, pra muitos aqui, já começou meio que ia ficar fraco em termos de trabalho, né? Assim, gente indo pra trabalhar somente pela manhã, o fluxo diminuiu, o pessoal acho que já ia viajar à tarde, tanto que a gente nem chegou a trabalhar mesmo à tarde, a gente resolveu mudar os planos. Meio-dia a gente foi pegar flores, uma parte das flores, porque a gente ia pegar uma outra parte no sábado, depois que acontecesse um rito com as minhas crianças, né, da Eucaristia. Aí a gente ia dar um rito pela manhã, 9 horas da manhã, e depois que terminasse, eu ia em casa, pegava minha mãe, e aí a gente ia pegar as flores, que era até 1 hora da tarde, né, na Ceasa, que é onde tem um local que vende flores, né, e a gente gosta de comprar lá. Aí tá, a gente foi, tava trabalhando, eu fui de manhã, até porque a gente ia pegar meio-dia, porque a menina que decora a flor, né, ela também trabalha lá na igreja, ela é cozinheira. Então, ela ia fazer o almoço, aí depois do almoço, normalmente isso acontece, depois do almoço ela faz essa parte. Aí, ok, vamos pegar as flores, só que a gente viu que o movimento tava de pouco, então a gente acabou que, a gente veio deixar, a gente ficou em dúvida, a gente veio deixar logo as flores, porque vai que ela vai pra casa, achou a igreja, a gente tava com medo de um cliente chegar, mas a gente resolveu logo, aí já era 2 da tarde, gente. Aí a gente veio e a gente viu que o movimento tava pouco, então aí a gente só voltou mesmo, no meio do caminho já voltando, que eu ia deixar a mamãe, só pegou as coisas e voltou pra casa. Aí minha mãe queria, vou lavar roupa. E aí ela nem deu, porque começou a fechar o tempo, que tava bonito o tempo, e não rolou. Rolou sim, porque ela deixou de molho e teve que tirar, né, gente? Mas assim, aquela lavação de roupa, até porque a nossa máquina deu problema e a gente ainda não chamou o técnico pra ver. E saber se ela vai funcionar ou algum probleminha, né, pra consertar, ou se, no caso, em algum momento a gente vai ter que comprar outra, né? Aí, por enquanto, é a mão mesmo que a gente tá lavando. Aí tá, né? Aí a gente voltou pra casa, aí nesse dia eu tinha aula. Aí tinha missa, mas aí como, sabe, eu tava muito em dúvida se eu perdia, mas aí eu disse, não, eu vou perder uma aula. Aí daí pra de noite eu descobri na minha vida que eu tinha perdido uma aula, porque eu foquei tanto em não perder uma aula ou perder nessa quinta-feira que eu esqueci que no dia anterior eu tinha uma aula. Eu tinha monitoria, mas eu tinha uma aula. Gente, eu fiquei pé da vida. Aí quando eu descobri eu não tinha como não perder, né? Enfim, né? Aí eu deixei minha mãe na igreja, aí meu irmão foi por lá e tal. Aí eu deixei minha mãe na igreja, porque ela tinha que ir mais cedo. Aí ela disse assim, Miriam, vamos adiantar as coisas, porque a gente focou em outras coisas, né? Aí tu comprou uma pizza, aí a gente não sabia se meu irmão ia jantar depois na volta em casa. Aí tu foca na tua aula, porque de fato, de cozinhar, assistir a aula ao mesmo tempo, não dá, gente. Tu assiste, mas o foco 100% não dá. Aí eu fui no supermercado aqui perto da minha casa, né? E até começou a aula porque tava bem cheinho, gente. Eu acho que por conta do começo do mês, o povo esquece coisa e tal, né? De início do mês. Ou porque tava chegando mesmo esse período. Esqueci uma coisa, vou no supermercado comprar o que falta, né? Desses preparativos de pratos. Quem comemora, né? Aí demorou, eu tava assistindo minha aula, eu comprei a pizza. Cheguei em casa, eu fui adiantar louça e tal, né? E deixei pra assar a pizza 9 horas. Aí meu irmão até disse assim, eu tava conversando com ele, disse assim, ele não sabia se ele ia ficar até o final, porque a minha cunhada, ela ainda tá acostumando, assim, a participar dessas missas e tal, e é a primeira vez, assim, que ela assiste Semana Santa e tal. Ela era de outra religião, então, assim, ao longo do tempo, meu irmão tá levando ela a acostumar com essas missas e tal, é assim. Então, antes, com o namoro noivado, ele estava assistindo missas, assim, normais. Então, ele não sabia se eles iam ficar até o final. Aí eu disse assim, se tu for levar a mamãe pra casa, tu me avisa. Aí ele disse assim, tá bom. Aí quando deu 9 horas, aí eu tava meio que me programando. Teve intervalo da aula, aí eu vi assim, eu tô me programando, vai terminar lá para 9h25 por aí ou mais, que eu não sabia o tempo da segunda parte, né? Que ia ter nesse dia da missa, né? De adoração. Aí eu disse, eu vou botar logo a pizza no fogo, quando chegar, já tá quentinha, já tá pronta, suco pronto. Aí a gente janta. Aí eu achava que ele já tinha despachado meu irmão, né? Que eles iam jantar em casa, pra gente não ter esse negócio assim de correr com comida e tal. Aí eu, ok. Aí eu fiz isso, mas aí nesse meio tempo eu botei no forno e ele disse assim, eu vou trazer a mamãe. Aí eu, tá bom. Eu não consegui entrar, vou procurar uma outra pra entrar em casa. Aí tá. Aí
comprei, né, botei. Gente, quando eu abri essa pizza, sabe assim, quando um recheio eu comprei de frango com catupiry. É uma marca que, assim, ela é grandinha, mas não é grande quanto essas nacionais, sabe? Tem marcas aqui de supermercado, mas não são... É um pouquinho maior, né, assim. Tu acha em outros locais aqui da minha cidade. Aí, mas tava passando, sabe assim, quando começa a estragar, tem aquele cheirinho? Mas é o tipo de coisa que daria pra comer, mas tu tem que comer logo, porque se tu deixar mais, estragou total, aí tu não comeria mesmo, né? Aí, assei. Jantei até tarde nesse dia, né, ao longo da noite, né? Mas não tava assim, com gosto de estragado, não. Só esse cheirinho de querendo estragar mesmo, assim, querendo passar mesmo. Aí, ok. Aí meu irmão trouxe minha mamãe e tal, pegou o bolo dele que minha avó tinha feito no dia anterior e tal, que era pra uma visita, que nem foi nesse dia. Aí ele foi pra casa dele e tal, aí eu terminei minha aula. Comi, ok. No outro dia, gente, me deu uma diarreia. Aí eu achei que era intolerância à lactose, porque às vezes eu tô mais sensível. Ai, eu tô no engarrafamento de escola aqui. Ai, aqui eu não consigo sair. Ai, meu Deus. Socorro. Aí tá, né? Aí eu pensei, não, é lactose. Só que quando isso acontece, é o tipo da coisa. Deu, passou. Entendeu? É uma vez só. Aí deu a primeira, deu a segunda, deu a terceira. Disse, é lactose mesmo. Aí passou a manhã toda. Eu não fui pra missa das 3 horas da sexta-feira santa. Sou católica, né? Aí não fui, né? Aí meu irmão vinha almoçar nesse dia, ajudei minha mãe, tava com muita dor, né, porque isso causa dor. Aí ele trouxe esses probióticos, né, pra restabelecer a flora. Aí tomei, né, assim, a cada 8 horas, esse dia tomei 2 e no outro dia seguinte, na sábado, tomei 1. Mas não passou. Aí no sábado eu tive meus compromissos, né. Vou continuar o vídeo já já, peraí, deixa eu entrar aqui em casa. Aí eu já continuo pra vocês minha saga. Peraí. Enfim, gente. Tava doida pra um chocolate branco. Uma curiosidade nada a ver, mas quando eu era criança eu não gostava muito de chocolate branco. Mas hoje, um dos meus preferidos é chocolate branco. Enfim, a vida muda. Eu não tenho uma coisa... É igual morango. Eu detestava tudo de morango. Hoje eu como coisa de morango. Enfim. Ontem eu já não comia. Hoje eu tô melhor. Mas continuando, né? Aí, sexta-feira eu tava bem mal, gente, com muita dor. Nossa. E aí eu achei que só aquele remédiozinho funcionava. Minha mãe queria comprar um remédio pra parar, né? Aí tem até um caseiro que eu pensei em tomar, que é limão. É um limão e uma colher de maisena. Você mistura, né? Espreme o limão. E aí você pega uma colher de sopa de maisena, né? E o suco do limão, né? Espreme. Aí a colher de maisena e faz a papinha, né? Mistura bem e tenta tomar. Ele corta. Mas nem fiz. Aí não funcionou. Mas aí, minha maior preocupação na quinta e na sexta era ser uma boa cristã. Era. Eu não tinha atividade nesse dia, não tinha. Ainda bem, porque parece que eu previ, né? Eu queria me ocupar, era no sábado por conta da Eucaristia das crianças, né? Parece que eu previ isso, gente, não sei. Aí, era porque assim, como elas iam fazer Eucaristia, elas tinham que participar da missa. Eu queria dar meu exemplo. Mas ainda bem que esse ano tinha uma ajudante. E ela que me ajudou, gente, esses dias. Até na sexta-feira. Que minha mãe precisou no dentista. Ela chegou primeiro. Então, assim, ela tá dando... Foi o total apoio pra mim. Sabe? Foi uma ajuda e tanto. No sábado também, que eu vou chegar lá. Aí, ela tava lá esses dias tudinho, gente. Então, assim... Eu queria dar exemplo, queria, mas... Gente, eu adoeci, então é normal a gente adoecer também, sabe? É normal. E assim, eu tava bem mal. Mas no sábado eu não queria faltar, sabe? Porque era Rita das crianças de manhã. E assim, o planejador me conhecia, sabe? Ele ia estar lá. E assim, ia estar toda a minha paróquia formava comunidade. Toda a paróquia formava comunidade, sabe? Todo mundo ia ver seus catequizandos, sabe? Não ia ver o outro. E ela era a primeira, ela fez esse rito, né? Mas assim, eu não sei se ela ia se sentir perdida. Era a minha primeira vez fazendo isso com as crianças. Porque a gente tá fazendo IVC e eu sempre peguei a turma de crianças. Isso aí já aconteceu com a turma de jovens, né? Quando a gente teve um rito, uma educação catequese chamada Rica. Mas eu nunca peguei os jovens, né? E adultos que faziam parte dessa etapa que participava, né? E aí, gente, no sábado, né?
eu tive que vivenciar, né, assim, dizer assim, doença, me ajude, porque hoje eu não posso faltar. Aí eu tava com medo de me borrar, gente, sério. Mas pensa, eu tinha a responsabilidade de estar lá, sabe? E fui. Cheguei um pouquinho atrasada, porque eu sou uma pessoa atrasada. Aí ela já tava lá, ficou no lugarzinho, eu fiquei mais atrás. Justamente, assim, perto de um local estratégico pra fugir pro banheiro se precisasse. E aí eu só fui na hora pra lá, se precisasse organizar a fila pra eles entrarem. Aí eu fui pra lá, dei folha só pra minha ajudante, porque os outros não foram lá pra frente, aí pra não ficar perdido só eles receberem e os outros não, porque eu ia dar, mas ia ficar meio, sabe, nada a ver. Aí eu acabei não dando. E aí eles perguntaram, tia, como é que vai ser, né? E aí eu tentei, mas era uma coisa conduzida por outra pessoa, né? Planejador. Então a gente seguiu o que ele pensou e executou, porque eu não sabia, né? Assim, na hora ele não falou o que ele ia fazer. Eu sabia o que era pra ser feito, né? Assim, um roteiro. Mas não o que ele pensou. Não dava pra ir pra frente, que era muita gente, gente. Muita gente mesmo. Tinha turma, ó, no mínimo era 10 crianças de cada turma. E ali era 12 comunidades, mais 100, né? Não dava. Então, um altar que não tem, deixa eu ver, 4, 5 metros, não dava. Pra uma do lado da outra. Aí, tá, aconteceu, saí correndo, né? Porque choveu, me atrapalhou porque eu não levei guarda-chuva. Aí já saí correndo pras flores que fechavam 11 horas. Aí a mamãe demorou um pouquinho. Aí, passei em casa pra pegar minha mãe. Aí a gente correu pras flores. Deixou as flores. Aí, a gente deixou as flores, eu expliquei como é que eu queria as flores. Aí eu fui comprar um remédio pra parar, né? Um negócio. Porque de noite tinha mais compromissos. Aí comprei, né? Que era lá perto. Aí eu fui na loja, gente, nesse dia eu fiz. Tá, aí começou a chover, gente. Aí eu fui tirar um litro do carro. Aí eu fui subir pela rampa, né? Vamos dizer assim. A parte da entrada da loja é dividida assim, numa escadinha e uma rampa. Eu subi pela rampa. Aí eu tava com uma chinela, uma rasteira de plástico. E eu tinha passado hidratante no pé. Imagine, na chuva. Ia subir numa rampinha. Aí eu subi essa rampa maior. Aí tem a parte reta e tem uma rampinha pra entrar tipo no jardim inverno. Ah, com peso na mão. Pensa numa sacola, pronto. Uma sacola com o peso assim de um arroz de 5 quilos, pronto. E mais um peso assim com arroz, um óleo e açúcar na outra, pronto. Era mais ou menos o peso que eu tava na mão, tudo de um lado que eu tava com a sombrinha na outra. Gente, eu me desequilibrei e caí de bunda no chão, gente. Eu me molhei inteira. Ainda ralei o joelho, não sei como. Porque eu sei que eu caí de bunda no chão. Quando eu vi, eu caí assim pra trás. E parecia que eu caí nas almofadas, porque parece que eu caí de bunda no chão, amorteceu a queda. Aí mamãe se desesperou, porque mamãe... Engraçado que eu conversei com a minha cunhada esses dias, acho que foi na sexta-feira santa, sobre isso, de desesperar, né, da minha tia. Precisar sempre da minha mãe agir nas situações, né? Mas às vezes você precisa saber agir, porque, gente, às vezes você vai precisar, em alguma situação, saber agir, sabe? Sozinho. Resolver uma situação sozinho. Por mais que... Ai, minha mão cansou, gente. Por mais que tua reação, minha mãe se desesperar logo, parece assim que ela que caiu. Aí eu fico logo com raiva, porque não foi ela que caiu. Aí, normalmente, eu que não faço a cena, né? Aí eu digo, não, se for pra fazer isso, a senhora fique bem aí eu já levanto, sabe? Eu pareço uma mãe raiz. Aí eu já levantei. Aí eu tava molhada, né? Aí tive que colocar uma sacola, um paninho, né, no carro, porque eu tava toda molhada, não queria molhar o assento do carro. Aí eu voltei pra casa. Aí passamos a tarde em casa, né? E eu disse que eu não ia me atrasar. Aí eu resolvi algumas coisas da missa. Disse que não ia me atrasar, mas me atrasei. Cheguei faltando, eu acho que menos de 15 minutos. Porque eu queria resolver uma coisa, só que a pessoa só me enviou 5h30, né? Aí eu enrolei uns minutinhos, 5 e pouca. Aí 5h30 era pra mim me arrumar, aí eu fui me arrumar. Até fui me arrumar 5h40 por aí, 5h45. Mas foi tanta coisa, minha mãe foi ajudar a pegar coisas pras crianças e tal. E quando foi, gente? Até a gente chegar na igreja foi 6h40 e pouquinho. Aí eles ainda estavam na correria de montar instrumento, teve bateria, né, teclado. Eu ainda tô em choque que o menino que sempre toca lá, né, ele aprendeu teclado em uma semana e tava lá tocando e tal. Aí foi aquela correria de Sábado Santo, né, Sábado Santo é errado falar. Sábado Santo. Enfim, tem um nome errado de se falar, que eu não vou lembrar agora. Aí eu sobrevivi, né, deu um vazamento. Mas aí eu fiquei misturada no mesmo dia que eu fiquei assim, foi na sexta-feira. Aí no sábado eu também passei no supermercado, que a gente foi comprar... E saiu de comprar as flores, a gente foi no supermercado comprar a caixa de bombom pra dar e tal, né? Te deu pros meninos, né? Que tocaram e me ajudaram e tal. E foi dar pros meus primos e tal.
E aí eu comprei um absorvente, eu tô amando usar absorvente noturno. E aí me ajudou. Aí à noite eu fui assim, né? Ajudou. Aí me deu uma segurada. Achei que eu tinha me borrado. Um tiquito. Mas o absorvente ajudou. Aí eu disse, olha, interessante essa dica. E assim, mas eu senti muita dor porque eu acho que foi a pizza mesmo, né? Então, assim, foi uma infecção gastrointestinal. Normalmente é feito por uma bactéria, né? É coli ou coisa eu pesquisei, né? Então, normalmente, fica assim, tem hora que o estômago cresce, fica dor, sabe, gente? Eu tava muito incomodativa. E eu tava com medo de ir com uma calça clara. E eu tenho uma calça que ela é escura, mas ela é muito apertada aqui. Ela é coisa alta. Então, assim, gente, eu tava muito incomodativa, tinha hora que eu achei que eu não ia aguentar. Sabe assim, você tava em estado lento porque você não sabia mais. Mas eu sobrevivi esse dia. E pior que terminou a missa, o meu amigo, ele que tava tocando, ele resolveu pegar um monte de missa, né? Aí na quinta-feira, ele ia só tocar, ia pegar a adoração, mas o pessoal que ia assumir na missa não assumiu, ele pegou. Então assim, ele acabou pegando muita coisa, né? Esse dia tudinho. Aí no domingo, que ele ia fazer um coralzão, ele ficou sozinho. Aí no final da missa ele me chamou. Gente, eu não queria, né? Porque assim, eu tava mal, né? Então assim, sábado mesmo foi assim. Fui porque era um momento especial, era a Eucaristia das crianças, né? Mas ele me ajuda, gente, tanto. Às vezes eu chamo ele em cima da hora, ele vem de um bairro um pouquinho mais longe, assim. Não é do lado, sabe, da minha casa. Porque a minha paróquia é bem pertinho, né? É no mesmo bairro. Ele morava no mesmo bairro, ele foi um pouquinho mais pra longe. Então, assim. Aí você fica assim com coisa assim, poxa, ele já me ajudou tanto. Ah, tá bom. Aí já era 9h30, né? Aí eu fui postar coisa e tal. Aí meia-noite eu fui comer, o que eu aguentei comer foi macarrãozinho que foi mais rápido. Não podia comer nada requentado. Não era o ideal, não era o ideal. Aí eu fui perguntar, ele foi me passar essa música, eu fui ouvir. Aí ele não fez o slide. Gente, a coragem de meia-noite minha fazer slide. Eu não tava com vontade nem de tomar banho, imagine, na minha vida. Sabe? Assim, quando a gente tá doente, a gente faz um esforço pra tudo, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente faz. E assim, fui dormir 1h30, aí acordei cedo, ainda cheguei atrasada na missa, mas fui. E assim, foi outra batalha judicial comigo, né? Assim, fiquei, aí eu disse pra minha mãe, gente, assim, não era pra mim ir, sabe? Aqui meu estômago tá todo revirando. Mas assim, por tudo que ele faz por mim, de vir em cima da hora e tal. Aí eu fui. Cheguei atrasada quase em cima da hora, mas fui, né? Aí no final da missa também eu vim, aí meu irmão tinha ido pra missa, que ele não foi no sábado, aí minha mãe, ai, vamos lá no Mateus comprar uns cocos, porque aí é bom, né, e tal. Aí ela tinha avisado meu irmão, aí meu irmão foi comprar, aí ela tava esperando ele passar aqui, né, que ele vinha tomar café, né, ele sempre vem tomar café no domingo depois da missa. Aí ele não passou, que ela tava indo, você comprava pão de queijo, essas coisas, né? Ou ele ia comprar e tal, pra não comprar em duplicidade. Aí ele não passava, ele se ligou, né? Ah, a Sarah vai comprar, ok. Aí ela tava com uma pulga, cadê ele? Aí ele chegou com os cocos, né? E eles tomaram café, eu fui e eu tinha... Esse absorvente me salvou, sabe? Um pouquinho. Mas até que me ajudou. E tomei o coco, né? Foi dor, assim. Aí nesse dia do domingo teve almoço. Aí era almoço na casa da minha avó. Aí eu disse, mãe. E antes disso tudo, normalmente de domingo à tarde a gente tava fazendo os lanches. Aí minha tia achou uma promoção, na verdade não foi nem ela, foi um vizinho que trabalhava no supermercado, né? Que fica em frente, na verdade, né? É isso que eu sempre vou, né? Da rua dela. Aí ele achou uma promoção de pastel, esse de rolo. Aí ela disse, tu quer levar? Minha mãe, não, deixa que a gente faz no domingo. Eu já achei muita coisa, porque você faz comida de tarde, vai de noite, né? Aí tudo bem. Aí eu sabia, eu quero estudar pra prova, porque aí eu tenho uma semana pra prova. Aí tá, mas aí eu adoeci, aí ela resolveu, vou fazer e vou voltar e almoço em casa. Aí meu irmão veio e levou ela, tomei o coco e tal, aí ele foi e levou. Aí eu fiquei de fazer o meu almoço, mas ela me ligou e disse assim, ah, eu vou trazer o teu porque tua avó tá fazendo uma carne, e a carne de panela vai dar pra tu comer. Eu tava com tanto sono, gente. E o frango eu resolvi fazer uma sopa, que eu achei que dava pra descer. Esses dias eu não tava com muita fome, não. Foi um regime forçado. Mamãe disse assim, tu vai voltar para o neuro? Aí eu vou dizer pra ele, doutor Sérgio, ela fez um regime forçado. Porque quando eu fui no médico, eu tenho que voltar daqui a uma semana para tirar sangue. Aí eu tenho que voltar nele. Que a minha tireoide deu altíssima. Aí ela perguntou por que eu tô com maior peso. Ele explicou por causa de tireoide, eu tenho hipotireoidismo, que é o tireoidite de Hashimoto. Aí ele disse assim, eu vou tratar, aí tu puxa as orelhas dela e bate nela. Ela perder peso. Mas ela vai desinchar um pouco. É por isso que ela falou isso. Aí, pois é. Aí, gente, eu tava com sono, eu tava fazendo tudo devagar. Aí eu perdi o pensamento. Eu sei que eu até... formando uma chuva até. Tô de olho aqui no tapete que molhou ontem.
Aí eu deixei bem aqui pegando o sol, pra não molhar o que já tava molhado, né? Que não tá todo, é só uma ponta. Aí, aí eu deitei e tal, mas assim, eu fui almoçar nesses... Ela chegou aqui, já era quase 3 horas. Aí minha tia veio trazer ela, aí eu só lavei a louça mesmo, aí deitei, eu tava contando... Mas também depois que eu deitei, tirei um cochilo, o sono passou. Mas foi porque também eu acordei cedo, dormi tarde, fui dormir quase 2 horas, fazendo slide e tudo. E acordei cedo. Esse negócio do doente, pra você ficar com sono também. Aí, com dor, eu fiquei com tanta dor depois, eu só consegui almoçar 4 e pouca da tarde, gente. Aí depois eu fui me deitar, dormir, fui acordar, eu acho que era... Não sei nem que era, eu acho que era 7h40. Aí eu desci, fiquei a chover, fechei o vidro do carro. Já tava chuviscando quando eu desci. Aí eu fui tomar um suco, ou foi água de coco, era a opção. Aí eu tomei o suco, comi, nem lembro o que, eu acho que foi pão, que tinha que lanchar. Aí eu fui preparar a sopa, montar a sopa, porque o frango ela cozinhou, né? O frango eu deixei descongelando, aí ela disse assim, então a gente janta a sopa. Aí ela preparou o frango, aí eu fui montar a sopa e fiz a sopa pra jantar e jantei a sopa. Mas assim, toda hora, assim, aí até de noite, de madrugada. Aí, até acordar. Aí eu dei uma enxaqueca também ontem, gente. Aí hoje, assim, até de manhã ainda deu um pouquinho de... o estômago. Mas aí depois das 10 da manhã parou. Não senti mais nada. Então eu acho que eu tomei no sábado 2 remédios desses pra prender, mas eu não vi diferença. Mas eu acho assim que o corpo começou a reagir. Pode ser que agora parou, tanto que eu tô comendo chocolate, espero que não dê certo, porque também tem a lactose, né? Mas não resisti, né? Meu chocolatinho de Páscoa. Foi atípico? Foi atípico? Mas a gente adoece, né, gente? Aí eu queria lavar meu cabelo tá mais de uma semana. Mas assim, a gente tem que entender as limitações. Eu tô com o braço hoje todo dolorido, gente. Deu um sono também hoje, mas até que eu despertei. Vou já almoçar, que aí eu vou voltar pro serviço, porque hoje eu deixei minha mãe um pouquinho mais tarde. Também só deu tempo de comprar a ração, voltar, vestir a roupa. E a gente foi mostrar cliente pro médico. Aí eu voltei. Eu acho que são quase 2 horas. Eu acho que a gente saiu do consultório, era 1h pouca. Tô conversando com vocês, mais de 20 minutos. Aí, vou voltar pro serviço. Aí o pessoal, aí tem uma rifa da catequese, né? Que hoje que eu vou, assim, sentar pra organizar agora. Porque, por exemplo, agora eu tô cabeça. Porque esses dias, com o sono, gente, eu tava sobrevivendo. Sábado o pessoal tava me dando, eu não tava compreendendo nada. E assim, né? A gente tem que entender as limitações, né, da vida. E assim foi minha Semana Santa. Foi atípica, mas faz parte da vida. Então, se vocês gostaram de vivenciar minha vida, curtam aí muito, compartilhem, comentem o que vocês querem ver aqui nos vídeos. Eu sei que eu tô gravando muito no carro, que é prático. Mas comentem os conteúdos que vocês querem ver. Se inscrevam no canal pra não perder nadinha. E beijinhos!